importante você ter uma análise ali de riscos, né, e de como você vai modelar isso nas suas projeções, que te dê o conforto ali, porque sempre vai ter coisa que vai ser melhor do que você imaginava e coisa que vai ser pior do que você imaginava. Qual que é a diferença do risco de um ativo de geração para um risco de transmissão? Qual que é o risco mais baixo? Então, o SPE é um fundo que foi lançado em 2019. De 2019 para cá, a gente fez algumas ofertas, a gente fez 5 ofertas até hoje. Hoje o fundo está com mais de 1 bi e 100 milhões de reais aí de PL, então é um dos maiores fundos aí FIPS listados. Estou aqui com o Eduardo Borges, gestor da XP Asset de infraestrutura, para falar principalmente do XPE, o nosso queridinho da Quitéria, onde que a gente tem hoje listado nossa maior posição na casa. A gente conhece bastante e queria compartilhar com vocês também um pouco mais sobre a tese. Du, obrigado pela presença. Obrigado a você. Se você quiser, gente. Se apresentar um pouco também, falar um pouco da estratégia lá da Infra de vocês. Legal. Não, obrigado, gente, aí por me receber aqui. Acho que para a gente é ótimo ter esse papo, né? Falar do SPE, falar da nossa estratégia lá de infra. Então, introduzindo um pouco, né? Eu sou o Eduardo, faço parte da equipe de gestão da área de infraestrutura da XP Asset. Nosso mandato lá hoje é um mandato de investimento tanto em participação societária quanto em crédito estruturado, mas em setores de infraestrutura. Então, a gente olha principalmente setores de energia, saneamento, transporte, telecomunicações. O que muda principalmente dentro da nossa área são os mandatos em que a gente investe nesses setores, os tipos de estratégia que a gente faz, porque dentro do mesmo setor você pode ter diferentes momentos de entrada, diferentes momentos de risco. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, projetos pré-operacionais, projetos que ainda têm alguns riscos para serem mitigados, ainda estão no momento aí de desenvolvimento, a gente chama de Greenfield. Esses projetos são projetos que a gente entra em fundos de ganho de capital, são fundos para investir, construir e desinvestir posteriormente. Tem um nível de risco maior pelo estágio de vida do projeto, mas também miram um retorno diferenciado para remunerar esse risco adicional. E a gente tem um segundo momento da fase da vida de um ativo de infraestrutura, que é a gente chama de brownfield, né? Que é quando o ativo já está gerador de caixa, velocidade de cruzeiro e rodando ali, colhendo já os frutos do que foi construído ao longo do período de obra. E o mandato do XPE especificamente, né, que é o nosso produto listado de investimento em equity, o nosso FIPE listado de investimento em equity, é justamente essa fase de vida, né? É o ativo brownfield, ele pode fazer dívida estruturada também, dívidas mezanino, é um fundo muito focado em renda. Então, o SPE é um fundo que foi lançado em 2019. De 2019 para cá, a gente fez algumas ofertas, a gente fez 5 ofertas até hoje. Hoje o fundo está com mais de 1 bi e 100 milhões de reais aí de PL, então é um dos maiores fundos aí FIPS listados. A gente tem uma liquidez bastante interessante também, um fundo que fica ali entre 2 e 3 milhões de reais de liquidez diária, que tem conseguido se diversificar ali com um portfólio já bem maduro, né? Setores de transmissão, de energia, geração de energia. A gente tem também setor ali de transporte. A gente tem um ativo portuário lá, um terminal portuário, que a gente financiou uma dívida aí bastante interessante. Então, é um ativo que vem sendo negociado desde 2019, e ultimamente até teve uma melhora na experiência para o cotista, que ele passou a pagar dividendos e distribuição de caixa mensais. Então, hoje é um fundo que tem pago nos últimos meses R$1 por cota. Está negociado aí hoje mais ou menos R$77, então tem um yield interessante. Então, é justamente esse mandato, o fundo não tem prazo, não tem pressão de saída, o que é muito bom, a liquidez aí se dá por meio da negociação, então é um produto aí bastante interessante ali na área. Pô, legal, Du. Eu acho que assim, valeria a pena a gente só comentar um pouco mais sobre o portfólio. Hoje vocês têm uma participação societária ali em diversos ativos, tanto de geração e transmissão, né? Qual que é a diferença do risco de um ativo de geração para um risco de transmissão? Qual que tem um risco mais baixo? Boa, legal. Acho que a principal diferença, né, transmissão, ele é o ativo dentro de infraestrutura, o setor dentro do espectro aí de setores de infraestrutura, talvez o menos arriscado, uma vez que esse ativo já está operacional. E como que funciona a linha de transmissão no Brasil? Você ganha o direito de construir e operar uma linha de transmissão por 30 anos, e a sua receita ela é dada. Se você tiver disponível, você vai ter aquela receita. Independente de transitar uma quantidade maior ou menor de energia, você nem mede
para fins de remuneração da transmissora, o que está transitando ali. Só dela tá lá. Se ela está lá, se ela está disponível, ela foi entregue, ela tem uma disponibilidade ali alta, ela vai receber exatamente a receita anual permitida dela, que é corrigida todo ano pela inflação. Então isso é um tema interessante também, não só em transmissão, mas vários setores de infraestrutura, que é o hedge inflacionário, que é muito comum você ter em vários setores, a proteção adicional do setor de infra. Já a geração também não é um setor que você tem, depois de operacional, uma mitigação de risco muito grande, mas você acaba tendo o risco de operação e da fonte que está sendo gerada. Então, você tem uma eólica, você tem o risco do vento. Né? Se você tem uma solar, você tem o risco do sol, né? Do sol ter uma irradiação maior ou menor. Você tem e por aí vai, né? Você tem a hídrica, você tem o risco hidrológico. Então, esses são a principal diferença. E as margens de ativos de transmissão geralmente são mais altas do que as margens dos ativos de geração. Entendi. Também por isso, né? Você tem mais trabalho ali para operar. E aí eu imagino que, por ter uma margem maior e um risco menor, o retorno também de transmissão acaba sendo menor, por isso que você compõe com outros ativos para dar um mix ali e um retorno legal para o investidor no final. Perfeito. A nossa estratégia aqui é sempre ser muito tático no momento de entrada, né? Então, não existe ativo ruim, existe ativo caro. Então, claro que a gente preza muito pela qualidade das instalações, a gente faz diligência, a gente contrata sempre terceiros, a gente é muito criterioso na hora de selecionar os ativos, mas preço é muito importante, né? Porque é importante você ter uma análise ali de riscos, né? E de como você vai modelar isso nas suas projeções e te dê o conforto ali, porque sempre vai ter coisa que vai ser melhor do que você imaginava e coisa que vai ser pior do que você imaginava. Então, você ter ali alguma gordura é importante. Muito interessante. Eu acho que até nesse ponto, né, vale destacar de novo o preço que o fundo está hoje. Né? Hoje, como você disse, está negociando ali próximo de R$ 77,00. O fundo hoje distribui R$1. Então a gente está falando de um dividendo em percentual próximo de 1,2%. Para o ano que vem a projeção é de 1,15%, né? Se passar 1,15% para quem está adquirindo nesse preço, a gente está falando de um dividendo de 1,4% ao mês. Isso é muita coisa. Isento, né? Isento. E também tem um ponto que o ganho de capital também é isento. Então, acho que é um baita produto aí, a gente está bem posicionado. Para os clientes também que tiverem interesse, chamem o seu assessor. Mas eu acho que só para matar a última pergunta, o fundo ele acaba tendo, então, uma estrutura de participação societária, que é o que a gente chama de equity, e de crédito, né? Que tipo de operação de crédito você tem hoje dentro do fundo? Boa, legal. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, gente, ter a diversificação não só em tipos de ativos, setores, mas em instrumentos também. É uma forma que a gente também enxerga de controlar risco, né? De arbitrar, às vezes, risco-retorno, e também de trazer renda, muitas vezes, né? Porque a dívida você tem uma previsibilidade maior da renda e esse é um mandato de renda. Então, hoje o fundo paga dividendo mensal, muito por conta também da gente ter dívidas no portfólio que pagam juros mensais. Então, o que a gente gosta de fazer nesses casos de dívida é, eventualmente, fazer dívidas mezanino. Dívidas sêniores são mais complicadas da gente tomar nesse fundo. Raras exceções, pagam menos. Porque elas pagam menos. São casos mais estruturados que a gente olha. Por acaso, a gente tem dívida mezanino no fundo, a gente tem também uma dívida sênior hoje no fundo, mas que é um ativo mais estruturado, uma dívida mais estruturada, a gente consegue ter um retorno bastante interessante. Acho que só para traduzir, a sênior é geralmente aquela que tem algum tipo de proteção maior, a mezanino fica no meio do caminho, e a subordinada que o fundo nem tem é aquela que toma o risco direto na veia. É isso. A mezanino ali é entre a sênior, que nem você falou, e o equity. Então, nada mais é do que uma debênture ali que ela está um nível abaixo de garantia, né, ou de fluxo do que a dívida sênior, e você consegue ter um retorno interessante. Então, hoje no fundo, por exemplo, a gente tem dívidas de mezanino, que são dívidas que estão subordinadas a sênior, mas estão sêniores ao equity. Então, você tem a proteção da dívida, mas você tem um prêmio de retorno melhor do que a dívida sênior. E aí você consegue ter uma situação confortável, né, mais confortável também de investimento. Bom, maravilha, Edu. Agradecer você pelo papo. Acho que conseguimos explicar bem o fundo aqui para quem está assistindo. E qualquer dúvida também, pessoal, chamem os assessores. A gente tem um super acesso aqui a XP Asset, ao Eduardo, a todo o time dele, super parceiros aqui da casa. E fica a dica aí, comprem XPE, que eu tenho certeza que vocês não vão
se arrepender. Boa, Genta. Obrigado mais uma vez aí por receber a gente aqui. Estamos à disposição aí, vocês sabem, vocês são de casa, o que vocês precisarem sempre, todo mundo, contem com a gente aqui para estar junto de vocês. Fechado. Obrigado. Valeu, obrigado.